Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Penedo e essa é a disciplina de Planejamento e Implantação em Educação à Distância. Pessoal, estamos no estúdio de gravação do IFRO, na cidade de Porto Velho, no campus Zona Norte. Atrás de onde eu estou tem uma parede, um painel branco com os dizeres EAD mudando realidades, e à minha direita tem um painel branco com pontos interligados. Bom, vou falar um pouquinho da minha persona agora. Eu sou um homem de estatura mediana, cor de pele branca, cabelo curtinho, preto, estou com óculos, barba cerrada, um terno, um blazer marrom, camisa marrom, calça preta e sapatos marrons. Bom, vamos então avançar para a nossa aula 2, que vai tratar das dimensões pedagógicas, administrativa, financeira e jurídica na EAD. Bom, pessoal, essas dimensões são muito importantes e fazem toda a diferença quando a gente começa a amarrar uma das partes centrais da nossa disciplina. Então, diante disso, a gente busca integrar tudo aquilo que vimos até então, quando a gente conhece essas dimensões. Nós vamos entender como o papel, como o pedagógico, tanto o administrativo, o financeiro e o jurídico, eles se conectam. E quando essas dimensões estão alinhadas, a EAD funciona. E funciona muito bem, uma vez que ela vai resolver os problemas, tá certo? Então, o que acontece? O que falar em dimensões? A EAD, ela é multidimensional. Engraçado, né? Escutar essa palavra multidimensional, a gente fica, nossa, que palavra estilo Marvel, filmes da Marvel, mas para que vocês compreendam que são esferas distintas, muito importantes, para que dê certo a disciplina, para que dê certo o curso que é promovido à distância. Então a gente precisa contar com esses braços, com essas dimensões. Por isso, a EAD é multidimensional. Ela não é apenas um conteúdo, nem só tecnologia, ela envolve pessoas, ela envolve gestão, envolve orçamento e, é claro, legitimidade. Ela envolve legitimidade, ela vai envolver a legislação. Ela é bem completinha, tá? Por isso, não é só planejar EAD olhando apenas para uma dessas partes. A gente tem que olhar a EAD focando no todo, porque dessa forma faz sentido o planejamento, tá? Então, hoje nós vamos ver como tudo isso se organiza de uma forma integrada, de um jeito integrado. Então, caro aluno, a dimensão pedagógica, ela é o coração do ensino à distância. Ela é muito importante. Então, ela que vai aproximar o aluno de um conteúdo de qualidade. Ela vai fazer com que o professor ele crie materiais de qualidade e tenha uma repercussão imediata no aluno, que em dado momento vai se formar e vai levar aqueles conhecimentos para a vida. Então, olha que lindo, a dimensão pedagógica, entre tantas dimensões, é o nosso coração, bate mais forte. Então, a dimensão pedagógica é a alma da EAD. E é aqui que a gente vai definir o que vamos ensinar, o que vamos, e como vamos ensinar, e quem são esses nossos alunos. Esse é o momento da gente estar definindo aqui o perfil do aluno, desse nosso cliente, tá? Então, vamos ver alguns exemplos para ficar bem assim, mais fácil da interação entre EAD e o perfil desse nosso alunado. Então, tudo começa aqui porque não existe educação à distância sem ensino com intencionalidade pedagógica. Então, a gente vai avançar e falar um pouquinho das características desse alunado no nosso coração, né? A proposta curricular. Então, a proposta curricular é perfil
do aluno. A proposta curricular precisa dialogar com a realidade do aluno da EAD. E esse aluno geralmente trabalha. É bem comum o aluno do EAD ser um aluno em que está sempre agarrado com alguma atividade, seja profissional, algum outro tipo de curso, em casa, em família, com seus cônjuges e filhos. Então, essa é uma das características. Então, a gente vai falar aqui do trabalho. Dá um exemplo. Ó. Um aluno que trabalha como auxiliar administrativo durante o dia faz suas atividades e à noite, depois que os filhos dormem, ele precisa de textos objetivos. Olha só a importância aqui do nosso professor formador. Está elaborando textos objetivos, fáceis de ser lido em um momento como esse, depois que ele trabalha, que ele coloca os filhos para dormir, ele precisa estudar. Então tem que ter textos bacanas, com uma fluidez legal, vídeos curtos, certo? E atividades que caibam em sua rotina. Não adianta ser uma atividade muito complexa. Não é que não tenha, vai ter, mas não vai ser a todo instante, certo? A ideia ali é ele aprender com um processo. Então, nós temos uma outra proposta, um outro perfil de aluno. O aluno que estuda em horários variados. Um exemplo aqui, uma aluna que mora em área rural e depende do sinal de internet estável. Isso é bem comum, né? Você que mora em áreas um pouco afastadas de centros, área rural, um exemplo, não necessariamente a gente tem a tecnologia muito que consegue alcançar lugares um pouco mais remotos. Então, nesse contexto, o EAD precisa estar atento. Precisa estar atento para atender essa demanda desse aluno. Um exemplo aqui, não tem o sinal de internet estável, o que a gente precisa nesse contexto? Materiais em PDF. Uma vez que ela não vai conseguir acessar a internet, então ela precisa baixar esse material em seu mobile, em seu desktop, para poder fazer a leitura, certo? A fim de ser lido offline. E com isso, esse aluno ele vai conseguir dar continuidade a seus estudos, tá? Tem também o perfil do aluno de autonomia, ou seja, um estudante com horários irregulares consegue avançar no curso porque encontra trilhas de aprendizagem bem estruturadas, com passos claros e orientações objetivas. Então, aqui eu faço a referência ao professor que tem o hábito de, quando está construindo o seu material, ele faça um link desses tópicos sempre amarradinhos aos objetivos. Então, quando o aluno ele começar a estudar, ele vai fazer a leitura dos textos, dos e-books, vai assistir os vídeos. Então, é normal que seja, você vai assistir a primeira aula, vai ler os materiais da primeira aula, vai fazer as primeiras atividades. Depois vocês vão avançar para a segunda aula, vão ler os materiais, vão assistir os vídeos, fazer as atividades e assim você, ao final, você vai estar mais seguro para fazer a avaliação e dali você vai ter aprendido determinada competência, tá? Então, isso é muito interessante. Esse aluno, ele consegue. Então, o currículo, ele deve ser flexível, interativo e contextualizado, tá? Agora, vamos falar um pouquinho desses personas. O professor, o tutor e a mediação. Como que funciona isso? Por que é tão importante? Na EAD, o professor não é o único mediador. Ele divide responsabilidades com o tutor, tá certo? O professor, ele é quem planeja e quem orienta. Ele é que vai planejar, inclusive escrever, desenvolver o material, vai orientar, sendo que o tutor é quem acompanha, é que vai estar esclarecendo as dúvidas, que vai apoiar o aluno para que ele continue com muita qualidade realizando o curso, inscrito naquela disciplina. Então, um é tão importante quanto o outro, tá? E a mediação pedagógica é contínua e aproximadora. O aluno precisa sentir que não está sozinho. Então, isso é fundamental. Para que o aluno não abandone, não deixe de lado
aquela disciplina que ele está inscrito naquele curso, é necessário em que esses dois personas, o tutor e o professor formador, eles estejam alinhados com o objetivo que é o aluno, o aprendizado do aluno. Se ele se afastar muito, a chance dele, enfim, não dar mais prioridade ao curso é grande. Então, a manutenção nas plataformas, a questão de acesso do aluno, estar verificando, de mandando mensagens, convidando para fazer determinadas atividades em grupo, de modo síncrono, ou assíncrono, ou presencial no polo, é fundamental. Então, estratégias como essa, tanto a coordenação como o professor e o tutor, eles têm que estar pensando, para que o aluno não abandone. Então, isso é muito importante. Então, sempre pensar em um acompanhamento ativo, interação frequente com o aluno e evitar a ausência no suporte junto ao aluno. Tá? Agora, material didático e plataforma. Tudo isso que eu estou falando até então, pessoal, é alinhado ao coração do EAD, que a gente entende a dimensão pedagógica. E a dimensão pedagógica, ela é responsável também pela manutenção e elaboração do material didático e a manutenção da plataforma, tá? Então, gente, o material na EAD precisa ser claro, visual, interessante, interativo e acessível. Além disso, o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, ele deve ser intuitivo, ele deve ser agradável, ele deve fazer com que o aluno se sinta bem à vontade, bem à vontade com a ferramenta. Ele não precisa, a necessidade que ele tiver, determinada necessidade que ele tiver, que esteja a poucos cliques, e não assim algo escondido, complexo, em que ele dependa de outras pessoas para poder lhe ajudar. Tá? Então, quando o aluno tem dificuldade para navegar, ele se desconecta da aprendizagem. Então, é isso que nós tentamos fazer com que não aconteça, essa dificuldade, porque nós recebemos no EAD diversos tipos de aluno, e é muito comum o aluno que tem aquela dificuldade em aderir a determinadas tecnologias. Então, esses materiais didáticos e as plataformas, elas têm que ser amigas. Elas têm que ser amigas do nosso aluno que está ali acessando. Tá? A tecnologia, ela deve facilitar e não complicar. Avaliação e acompanhamento. A avaliação na EAD, ela deve ser contínua, ela deve ser diversificada e ela deve ser também formativa, tá? Assim como fóruns, atividades, chats, essas quizzes, projetos de autoavaliação, eles são muito importantes, pessoal. A avaliação não é só para medir resultado, elas são também necessárias para acompanhar percurso de aprendizagem. Então, critérios transparentes são muito bem-vindos, assim como feedbacks que orientam o aluno no decorrer do desenvolvimento das atividades. O aluno fez a atividade, ele errou. Ele vai ficar sem resposta? Não. Professor, tem que dar feedback ao aluno. Dependendo da atividade, você já pode deixar gravado ali no AVA o feedback para o aluno. Se ele errar aquela questão, mostra por que ele errou aquela questão. Coloca lá o feedback. Se ele acertou, mostra por que ele acertou. Então, o feedback é necessário. Isso eu digo determinadas questões, como questões objetivas, que você tem como já deixar cadastrado. Agora, você pode também, na hora que está construindo o material, o professor formador, você deve deixar a chave de respostas para o tutor, que normalmente ele corrige as atividades em outros momentos, para que, se ele tiver dúvida, ele vai saber como responder ao aluno que fez aquela questão e por algum motivo não concorda com aquela resposta. Então, esse feedback que o professor formador, que é quem elabora a atividade, deixa com o tutor, ele é fundamental para evitar ruídos na comunicação e, inclusive, ser aí um ponto negativo na avaliação daquela disciplina e, é claro, para a imagem do curso e da instituição.
dimensão administrativa. Então, pessoal, a gente avançou da dimensão pedagógica e agora a gente chegou na dimensão administrativa. Quando a gente chega na dimensão administrativa, a gente cai na área da gestão. E por que é tão importante a gestão? A gestão está alinhada intrinsecamente, de uma certa forma, com o planejamento. Tá? Então, a dimensão administrativa, ela organiza pessoas. Olha só que legal, organiza pessoas. Então, a gente falou ainda há pouco dos tutores, falamos também a respeito dos professores formadores, mas temos mais. Nós temos o administrativo, as coordenações, o design institucional. E, nesse contexto, a dimensão administrativa ela também organiza os fluxos, prazos e recursos. Olha só o quanto é importante, porque esse aluno, ele, no decorrer do desenvolvimento do seu curso, ele vai ter que fazer as atividades. E existe um calendário em que a disciplina vai ser disponibilizada, quanto tempo ela vai durar, as atividades, qual o prazo que elas vão estar abertas para o aluno poder postar a sua resposta e ter os seus resultados. Então, inclusive os recursos. E tudo isso a dimensão administrativa é ela quem organiza, tá? Ela faz que é ela que faz a EAD acontecer no dia a dia. Sem a gestão administrativa, a proposta pedagógica não sairia do papel. Então, lembra que nós estudamos os 3 P's? A gente estudou planejamento, projeto e a proposta. Então, o que acontece? Aqui a gente está falando da execução daquele plano, da execução do plano. Planejamento, plano e projeto. A gente está falando da execução, o projeto em si acontecendo. Essa é a dimensão administrativa. A organização de pessoas é um dos pontos-chave, porque ela oferta determinada disciplina e a administração, a instituição, ela precisa organizar a equipe. E que equipe é essa que vai fazer jus àquela disciplina que está sendo formada? A equipe ela vai conter um professor, um tutor, um TI, a secretaria acadêmica e coordenação. Olha só quanta gente importante que a dimensão administrativa coordena. É muita gente importante. Então, se um desses setores falha, o estudante sente o impacto imediatamente. Então, assim, é algo muito importante. A responsabilidade, o cuidado para com a dimensão administrativa. Um exemplo, o professor, assim como o tutor, ele tem que ter acesso ao ambiente virtual. Por quê? Por ali ele consegue monitorar o acesso dos alunos, assim como os alunos também. Tá? Então, pode acontecer do professor, ele já está no sistema, mas ele não está linkado ainda com a disciplina que ele vai atuar. E isso é um problema. A dimensão administrativa ela tem que estar ali para tentar fazer isso dar certo. A questão da remuneração. Então, esses colaboradores, eles precisam receber seus vencimentos, e, enfim, a dimensão administrativa cuida disso também. Tá? Então, são muitos detalhes importantes que passam pela dimensão administrativa. Ainda sobre a dimensão administrativa, EAD funcionando no dia a dia. Bom, pessoal, quando o professor envia o material, no dia seguinte, ele aparece organizado, editado e publicado no AVA. Isso é fruto da dimensão administrativa, operando silenciosamente. É um trabalho silencioso. A gente não faz ideia por trás daquela plataforma que nos traz conhecimento, nos enriquece em tantos pontos, quantas pessoas estão por trás dela e como isso dá tão certo.
Isso é bem como a gente estava falando nas aulas anteriores, né? Na aula anterior, na aula 1, é planejamento. Se a gente não planeja bem, em determinado ponto, o projeto começa a não dar certo, tá bom? As dimensões, se não for bem definido, que dimensões são essas? Que responsabilidade são essas? Quem é responsável pelo quê? O projeto não vai para frente e não acontece, tá? Então, vamos falar sobre o fluxo de trabalho. Então, antes de a aula começar, vários fluxos precisam acontecer, assim como a criação da disciplina no ambiente virtual, a vinculação dos alunos a essa disciplina, é muito importante essa vinculação, a liberação das unidades, assim como a configuração das ferramentas de fórum e seus respectivos prazos. E se esse fluxo atrasa, a disciplina não abre, isso é um caos para o aluno. Então, só mostrando a vocês aqui o quanto é importante a dimensão administrativa. Em que momentos ela aparece caso tenha um problema como o aluno não está linkado com a disciplina. A culpa é de quem? Olha só, gente, vamos tentar resolver aqui, não é resolver o problema, mas infelizmente esse trabalho invisível ele acaba aparecendo em determinados momentos só quando tem algum problema, entendeu? Uma questão que está com um erro conceitual ou de gabarito, ou seja, também pode ser que essa questão esteja desatualizada, não está linkada com o objetivo. Quem é que resolve? É a dimensão administrativa. Esse foi um ponto de vista do aluno para com a instituição, que eu trouxe agora. Dimensão administrativa, controle de prazos. A gestão administrativa ela define datas de lançamento de notas, períodos de tutoria, abertura das atividades e calendários. Isso garante que todos os polos e turmas sigam o mesmo ritmo. Olha que legal, gente, essa interação uniforme. Ela vai definir uma série de coisas importantes, a questão das avaliações, prazos, quando vai iniciar a disciplina, tá? A gestão de recursos, recursos como plataforma, equipe de apoio, material, biblioteca virtual e atendimento aos polos precisam ser administrados. São muitas responsabilidades, tá? Uma falha no ambiente virtual pode, por exemplo, comprometer toda a experiência pedagógica. Pessoal, relacionado agora à coordenação, equipe e comunicação. A EAD ela depende muito da coordenação, assim como a equipe e comunicação. Então a gente vai falar um pouco das características do trabalho desses entes aqui fundamentais no EAD, tá? Então, quando a comunicação é falha, existe ruído, o aluno sente primeiro. E a gestão, antes de tudo, escuta e alinha. Então, gente, o que é necessário a gente aprender com a dimensão da administrativa? Reuniões regulares é fundamental para a gente estar realizando determinados alinhamentos, seja com o professor, com o tutor, com o design educacional, com a TI. É necessário ter reuniões regulares para que a gente não tenha determinados tipos de ruídos, tá? Assim como o alinhamento contínuo das boas práticas. Quando a gente fala em planejamento, a gente entende que não é uma prática engessada. Não deve pensar dessa forma. Ela deve ser recorrente, os seus ajustes para que ela fique uma ferramenta cada vez melhor. Inclusive no EAD, por ser um cenário extremamente dinâmico de mudanças, diversas mudanças. Então, o planejamento ele não deve ser dessa forma engessado, nem pensado, em razão das modificações tão dinâmicas. Então, pessoal, logística e atendimento ao estudante. Na EAD, o atendimento ao aluno é central, isso inclui suporte técnico,
quando o aluno tenta acessar a atividade e o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, e não carrega. Olha só que chato, o aluno está ali tentando acessar para ter acesso aos conteúdos, para ver o livro, para poder fazer aquela atividade, porque ele está próximo do prazo. E isso acontece com bastante frequência. O aluno deixa para fazer as interações bem próximas aos prazos de estourarem. Experiência. E vai lá, o AVA não carrega. Olha só que coisa chata. Ele precisa de um suporte ágil nesse sentido. Ele vai lá escrever a mensagem para o tutor. Tutor, me ajuda, eu estou com um problema. Então, se o problema demora a ser resolvido, ele perde prazo e se sente desmotivado. E ele vai colocar a culpa em quem? Ele vai colocar a culpa, enfim, é um problema que o aluno teve de deixar a atividade para os últimos dias, para as últimas horas, mas está certo, a gente tem que resolver. Então, eu estou mostrando aqui a vocês que o suporte técnico ele é muito importante nesse quesito. Tá? Então, ir lá e consertar, fazer o ajuste por trás do sistema. Então, se o problema demora a ser resolvido, o aluno perde prazo e se sente desmotivado. O suporte, um bom suporte técnico, evita a evasão desse aluno. Tá? Então, olha aí o suporte técnico aparecendo. Em uma experiência como tutor, tinha aluno que não estava linkado à disciplina e ele não conseguia ver a atividade. Aí eu pensei, cara, eu não consigo resolver isso. Eu fiz contato com o professor formador, ele falou, Fabrício, você tem que fazer contato com o TI, com o suporte técnico. E eu fiz, aí ele me perguntou, quem é esse aluno? Qual é o polo desse aluno? Eu informei, você consegue um dado da matrícula dele? Aí eu consegui. Ele tenta acessar agora, fala com o aluno. O aluno conseguiu acessar, ficou todo feliz. Gente, que legal. E a partir daquele momento, eu tinha o contato de alguém que resolveu um monte de problemas futuros, porque é recorrente a gente ter um problema pedagógico, um problema ali de alinhamento, mas da área de tecnologia não acontecia isso com frequência para comigo. Então aconteceu e eu achei o máximo ali ter aquele contato para resolver os problemas de natureza de suporte, tá? Técnico. Agora, respostas rápidas. Na EAD, esperar dias por uma mensagem pode fazer o aluno desistir da atividade. Isso é ruim, né, pessoal? Então, responder em tempo razoável mostra presença, cuidado e reduz frustrações. Então, assim, o que eu sugiro aos nossos professores formadores que estão aqui assistindo a essa aula? Nossos tutores, amantes do conteúdo. Gente, esse feedback tem que acontecer no máximo em 48 horas, tá? 2 dias. Se você puder acessar diariamente, não, gente, não vou mexer no final de semana não, mas assim, diariamente, tira ali a hora do seu almoço e tal. É muito comum da própria plataforma do ambiente virtual, ele mandar as mensagens para o professor formador, para o tutor, olha, tem mensagem do aluno, vai lá esclarecer. E isso vem direto para o seu telefone, né, para o seu smartphone, vem a mensagem indo no seu e-mail e você já resolve, ou deixa para um outro momento. Então, assim, é interessante você se organizar para dar esses feedbacks e fazer com que essas respostas elas aconteçam de modo rápido. Tá? O aluno fica feliz com isso. Então, orientação acadêmica. Muitos estudantes têm dúvidas sobre calendário, prazo, como estudar ou até organizar o tempo. A orientação acadêmica funciona como um grande GPS, evitando que o aluno se perca no percurso. Então, qual é a minha sugestão nesse contexto? Marca uma reunião com os alunos, a coordenação ou um professor ligado à área pedagógica para dar essas instruções para os alunos, essas instruções aonde está a ementa, onde está como acessar a biblioteca. É muito importante o aluno conhecer o acesso da biblioteca, como acessar os fóruns. Então, essa instrução é necessária, tá certo? Acolhimento humano. Quando um aluno envia uma mensagem dizendo que está desanimado, passando por dificuldades, ou pensando em trancar, a forma como ele é acolhido faz toda a diferença. Uma resposta empática pode reverter uma desistência. Gente, é muito importante
a gente ter essa sensibilidade, tentar acolher o aluno, porque ao ponto dele encaminhar uma mensagem para você, explicando uma situação que ele está passando, é muito bacana, nobre da sua parte, tutor, professor formador, coordenador, tentar resolver. Eu acho assim muito legal, porque certamente ele vai se esforçar ao máximo para não estar trancando a disciplina ou trancando um curso, algo que é tão importante para ele. Ou outras formas, o que está acontecendo? Você perdeu o prazo, vou tentar conversar com um professor formador para ele esticar um pouco mais o prazo e você conseguir fazer a atividade e buscar sua pontuação para poder ter uma aprovação, uma nota legal na disciplina. Então, assim, esse atendimento, esse acolhimento humanizado é muito bom, é muito importante, é necessário em nossa formação, tá? Então, gente, agora a gente vai avançar para a dimensão financeira e vamos ver o quanto a dimensão financeira ela tem uma repercussão, claro, para manter ali toda aquela estrutura do ensino à distância, mas também tem uma repercussão social. Vamos falar um pouquinho dela agora. Então, a dimensão financeira ela garante sustentabilidade. Um curso bem planejado precisa equilibrar custos. Tá, mas o que seriam custos? O básico que ninguém vê, mas que pesa bastante. A gente está falando dos gastos, né, pessoal? Então, ter uma plataforma funcionando muito bem, tutores, equipe de TI, materiais de qualidade, gravações, revisões e certificações geram custos contínuos, geram muitos custos, são muitos gastos. Então, um curso que não calcula corretamente, ele acaba ficando deficitário. Isso é uma coisa muito ruim. A gente quer que o curso dê certo, a gente quer a continuidade, a expansão de um curso bacana. Para isso a gente tem que fazer conta. É difícil, assim, para muitos educadores, é, fazer conta é um pouco complicado, mas é necessário para a gente ver a coisa fluir, dar certo, o processo que está dando certo não ser paralisado em razão de uma má gestão financeira. Tá? Então é muito importante a gente colocar na ponta do lápis quanto se gasta para contratar pessoas, para adquirir materiais, para manter plataformas no ar, tá certo? Quando a gente pensa em dimensão financeira, a gente vai pensar na ideia dos investimentos, porque investir em uma boa plataforma, tutores preparados, materiais bem produzidos, aumenta a permanência do aluno. E o nosso foco aqui é o aluno, correto? Então, se a gente se esforçar ao máximo para que o aluno continue ele assistindo às aulas, nós vamos fazer. E economizar em tudo reduz engajamento e aumenta a evasão. Então, até que ponto é interessante a gente estar economizando? Pensar dessa forma, a sugestão aqui de ter materiais com qualidade, pessoas engajadas, tutores, professores. Isso é investir em investimento que dá resultado. A pessoa vai trabalhar feliz ali, um ambiente agradável, estruturado, todos muito bem satisfeitos com seus trabalhos. Então, esse é um investimento que dá certo. E às vezes o gestor, não, vamos cortar um custo, talvez isso não seja tão importante. Isso é uma coisa que vai ter uma repercussão ruim nesse processo, tá bom? Continuando na nossa dimensão financeira, a gente passa a compreender que o retorno financeiro e pedagógico, ele não é apenas financeiro. Olha só por quê. Porque isso acontece. Mais alunos concluindo o curso. Isso é muito legal. Menos evasão. Então, investir e investir tem repercussões positivas. A gente tem ali mais alunos concluindo o curso, a evasão reduz, a credibilidade institucional aumenta e a expansão de nossos cursos, de novos cursos, começa a fluir e dar certo. Tá? Então, quando a experiência do aluno é boa, o retorno vem naturalmente. Vem naturalmente. Ele começa a falar com seus colegas, com seus familiares, o boca a boca nesse ponto é muito bom,
é algo que dá super certo, tá? E daqui a pouco a gente tem os cursos com bastante gente frequentando e a possibilidade de, inclusive, em razão de tanto investimento ter acontecido de modo assertivo, fazendo as coisas muito bem interligadas entre todas as 4 dimensões, muito bem interligado, a gente começa a ver o resultado dar certo, tá? Então, e o impacto social? De que forma a dimensão financeira ela pode promover o impacto social? A EAD como política pública. Então, cursos acessíveis, bem planejados e sustentáveis ampliam oportunidades para trabalhadores, mães, pessoas com baixa renda e moradores de regiões distantes. Dessa forma, a dimensão financeira também é compromisso social. E é justamente isso que eu havia colocado ainda há pouco para falar aqui na dimensão financeira. Em razão, a gente entende que para a coisa fluir e dar certo, é necessário recurso, é necessário dinheiro. Então, vai acontecer as contratações, estruturas vão ser adquiridas ou alugadas, a tecnologia ela tem que acontecer para a tecnologia à distância fluir, então é preciso recurso. E muitas das vezes esse recurso é financeiro, tá? E, bom, olha só a consequência, a repercussão da dimensão financeira aqui acontecendo. Uma série de pessoas, elas podem ser alcançadas em razão de um planejamento muito bem sucedido, tá bom? Então a dimensão financeira é também compromisso social. Agora a gente vai falar um pouquinho do orçamento e sustentabilidade. O orçamento é muito importante nesse contexto. Quando a gente pensa em orçamento, a gente vai falar aqui da produção de conteúdo, da plataforma, tecnologia. Então vamos começar aqui falando da produção de conteúdo. Então, quando a gente pensa em produção de conteúdo, a gente está pensando em uma série de características. A gente precisa de roteiristas, revisores, designers, gravação de vídeo, edição, ilustrações, entre outras. E tudo isso tem custo contínuo. Se não houver planejamento, o material fica ultrapassado muito rápido, exigindo novos gastos. Então, a produção de conteúdo é algo dinâmico, precisa ser revisto, precisa ter qualidade, está se adaptando às necessidades que a todo instante muda. A gente vê um monte de coisa acontecendo. Então, esse conteúdo ele precisa se adaptar a essas mudanças. E tudo isso tem preço. É muito comum a gente ver disciplinas ser reformuladas em razão de exigências legais. Então, vai lá a instituição abrir um edital para contratar professores formadores, conteudistas para fazer conteúdos que venham se adaptar a essa nova demanda, tá? E plataforma e tecnologia. Uma plataforma estável, acessível e intuitiva evita a evasão. E quando ela falha, o aluno desanima. Então, tecnologia barata e instável gera custo invisível, inclusive retrabalho, suporte e reclamação. E com isso o aluno, tchau, ele acaba abandonando o curso. E é isso que a gente não quer. Então, ter uma plataforma de qualidade linkada às tecnologias que a gente tem hoje para dar acesso de uma forma melhor possível ao nosso aluno, a gente tem que tentar atender esse quesito. E isso inclui em gastar, enfim, isso precisa estar no nosso planejamento. Não tem como fugir a isso. Tutoria. Tutoria é um dos maiores fatores de permanência do aluno. O tutor é demais. Ele precisa de carga horária, de formação e acompanhamento. E tudo isso entra no orçamento. Então, o tutor, como eu tenho dito aqui recorrente, ele é que faz o elo entre professor, coordenação e aluno. Ele é uma pessoa muito importante, é um personagem muito importante na EAD. E se a gente pensar que tem dois tipos de tutores, o tutor presencial, que vai dar apoio presencial no polo, ele também tem interação na plataforma.
Por vezes ele corrige atividade, ele promove interações síncronas, desde que isso seja acordado com as coordenações. Então ele é uma pessoa muito importante. Mas o ideal é que todo polo tenha pelo menos um tutor presencial ali, porque o aluno vai com dificuldades. E é necessário isso. Não só o tutor à distância, porque tem atividades que elas são, ainda mais agora, daqui a pouquinho eu vou falar, né, nas normas atuais aí, o marco regulatório do EAD. Então, mas a gente precisa de tutor para estar esclarecendo as dúvidas dos alunos nos polos, tá? Então, é necessário a gente se organizar para que isso aconteça. Tenha dinheiro para capacitar esse tutor, aumentar a carga horária dele, se for o caso, tá certo? Então, ele precisa estar no nosso orçamento. Capacitação da equipe. A EAD muda o tempo todo, ferramentas, metodologias, legislações, e sem capacitação contínua, a qualidade baixa, cai. Então, capacitar, pessoal, evita erros, evita você ter recorrência ali naquele evento chato, ou seja, o retrabalho, e reduz custos futuros. Então, é fundamental a equipe estar se capacitando com frequência para entregar bons materiais para esse nosso cliente, o aluno. Comunicação institucional. Então, a gente tem aqui uma série de canais para que a comunicação aconteça. E-mails, avisos, esclarecimentos, vídeos explicativos, vídeos curtinhos, shorts, funciona muito bem. O aluno olha assim, ele se sente até acolhido, nem é lá o professor fazendo um short lá, publicado no YouTube, que legal, entendeu? Então, tá lidando com essas ferramentas que o aluno usa no dia a dia é muito bem-vindo também, é uma forma de comunicar. E isso exige tempo, equipe e planejamento, tá, pessoal? Então, uma comunicação fraca gera dúvidas e aumenta o suporte, encarecendo o processo. Então, a comunicação é tudo, né, AD? Ela tem que acontecer, deve ter diversos canais, seja telefone, e-mail, diretamente no polo, presencial, né, em loco, o aluno vai tirar suas dúvidas. Então, quem se predispõe a fazer um curso, ele tem que pensar em todas as possibilidades, porque para você atrair o aluno, manter ele no curso até o final, você tem que pensar em várias alternativas custosas para que isso dê certo, para que esse curso tenha repercussão futura, tá? Sustentabilidade não é gastar menos, é gastar bem. E nesse contexto, evitar investimentos supérfluos faz muito sentido, né? Investimentos que não tenham muita coerência com a proposta EAD. Priorizar o que afeta diretamente a aprendizagem. Então, a aprendizagem aqui, esse é o nosso focal, tá bom? Então, vamos priorizar o que afeta diretamente a aprendizagem. Atualizar materiais de modo inteligente. É fundamental focar nisso. Isso é ser sustentável. Usar recursos reutilizáveis e modulares também é uma ideia criativa e o aluno vai gostar muito. Sustentabilidade significa manter qualidade de forma contínua. A gente não pode cair o padrão, tá, pessoal? Sem comprometer recursos futuros. Então, esse é o recado aqui do orçamento e sustentabilidade, ainda linkado à dimensão financeira. Então, a gente passou por diversas dimensões. A gente passou pela dimensão pedagógica, administrativa, financeira, e agora a gente entrou na dimensão jurídica. Por que a dimensão jurídica é tão importante? Vamos ver aqui por que ela é tão importante. Bom, nós começamos pela nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, que traz aqui princípios gerais da educação, que elas são defendidas, ou seja, esses artigos, eles, em outras palavras, eles definem que a educação é direito de todos e deve prezar pela igualdade e qualidade. E é isso que a gente precisa entregar ao nosso aluno, é um material com qualidade, que seja que todos tenham acesso a esse material, todos os alunos do EAD têm acesso a esse material, tá bom? O conhecimento precisa ser para todos. Ou seja, garantir acesso à escola
e a condições adequadas de aprendizagens para todos os estudantes faz parte do ensino EAD, tá certo? Então, se a gente entregar uma plataforma com uma fluidez muito agradável, o aluno consegue entrar, interagir com os outros colegas em determinadas atividades, atividades integradoras, em um fórum temático, em que ele possa colocar a contribuição dele e interagir com os outros colegas. Isso vai demonstrar engajamento do aluno, ele vai achar interessante, promover visitas, encontros presenciais no polo, passeios, por mais que seja à distância, seria interessante a gente estar tentando promover ideias como essa no ensino à distância. Por que não? Tá bom? Então, a nossa dimensão jurídica, a nossa Constituição Federal, ela já prevê princípios que zelam pela igualdade e qualidade no ensino e no ensino à distância também. E quanto à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, ela tem o propósito de organizar o funcionamento da educação em nosso país. Para compreender melhor, ela determina que o ensino médio tenha uma parte comum e outra definida pela proposta pedagógica na escola. Então, a gente traz aqui um recorte do ensino médio na LDB. A gente vai falar dela um pouquinho mais adiante. Agora, a gente vai falar do novo marco regulatório do ensino à distância. Então, a gente tem o decreto 12.456 de 456 de 2025, publicado em maio, vai redefinir os critérios para oferta de graduação à distância. Entre outras mudanças, estabelece a obrigatoriedade de atividades presenciais e momentos síncronos. Ou seja, a partir dessa data, desse ano, agora, os cursos que são promovidos de modo à distância, parte da carga horária de determinados cursos, eles obrigatoriamente precisam acontecer presencial ou em momentos síncronos. O que seriam atividades síncronas? Atividades em que, em tempo real, o professor formador ele vai abrir a câmera dele e ele vai explicar, ele vai dar aula, ele vai interagir com o seu aluno. E o aluno, por vezes, vai estar ali apreciando a aula do professor, uma vez que ele também vai ser obrigado a participar daquela interação, porque tem uma relação direta ali com a frequência dele. Então, a gente tem uma série de reformulações em razão dessa mudança, e essa mudança ela deve constar no planejamento das instituições de nível superior. Um exemplo, o aluno passa a ter compromissos presenciais com aulas ao vivo agendadas. Então, dessa forma também, pessoal, é dentro de um planejamento. O professor ele vai passar a agenda dele para os coordenadores vão sinalizar, olha, essa aqui é a data que o professor ele está disponível para realizar essa interação com o aluno. O aluno vai se organizar e naquele dia, naquele horário, ele vai abrir a câmera dele e ele vai participar da aula. É dessa forma, vai ser dessa forma os encontros agendados. Portaria MEC 506 de 2025, publicada em julho de 2025, essa portaria traz as orientações para aplicação gradual do decreto anterior que nós falamos, o decreto 12.456 de 2025. Em linhas gerais, essa portaria ela vai organizar calendário regulatório 2025 e vai orientar como as instituições devem se adaptar à nova política. Então, a gente tem aqui uma portaria que tem mais cunho institucional, vai dar suporte às instituições para fins de adaptação a essas novas mudanças. Portaria MEC 381 de 2025. Ela tende a regulamentar transições específicas do marco regulatório, ou seja, ela determina que cursos EAD tenham ao menos 10% de carga horária presencial e mais 10% de atividades síncronas mediadas. Então,
essa é uma característica dessa portaria 381. Determinados cursos vão ter carga horária para atividade presencial, inclusive aulas presenciais, de modo síncrono, tá? Ou seja, como eu expliquei ainda há pouco, o professor, enfim, dentro ali do seu estúdio, do seu espaço, ele vai abrir a câmera dele em determinado horário agendado e vai interagir com o aluno, e o aluno vai se organizar para que isso aconteça também. Então, na prática, essa portaria ela garante maior acompanhamento acadêmico e interação entre alunos e docentes, ou seja, o nosso propósito, né? LDB e sua relevância para a EAD. Voltando aqui a falar da LDB, pessoal, ela estabelece fundamentos como autonomia universitária, liberdade de ensino, liberdade de ensinar, pluralismo e respeito às diferenças. E em AD, a LDB, a nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela reforça a necessidade de assegurar equivalência de qualidade em relação ao ensino presencial. Então, com esse novo marco regulatório da EAD, o aluno ele tem momentos síncronos, tem momentos de interação com o professor, o que até então, até antes dessas normas acontecerem, na verdade não era obrigatório, ou seja, essa interação com o professor. E ela é muito importante, porque não necessariamente, ou seja, nem todos os alunos são iguais. Tem uns que têm autonomia e lidam muito bem com a EAD, mas tem outros que têm mais dificuldade. Migrou do ensino presencial agora para o ensino à distância e ainda não se adaptou. Então, é um dos motivos para que a gente possa fazer um alinhamento nesse sentido para melhorar os cursos, a qualidade dos cursos, é trazer o professor para os momentos síncronos e atividades presenciais, se possível, junto ao aluno, para determinados cursos. Então, a LDB não apenas legitima a EAD, ela responsabiliza as instituições pelo cumprimento rigoroso de sua qualidade. Pontos centrais da nova política em EAD. Então, redefine regras para ofertas de cursos à distância. Um exemplo aqui para essa nova regra. É uma universidade que já tinha vários cursos em EAD, ela precisa atualizar seus projetos pedagógicos para seguir um novo padrão. Então, vamos imaginar um projeto pedagógico que estava lá escrito que todas as disciplinas iriam ser ofertadas de modo 100% online. No novo regulamento, isso não vai ser mais possível dentro de cada curso, tá? E tem que olhar com calma, afinal, isso para qual curso, afinal, essa portaria ela está se direcionando, porque não são todos os cursos. Mas, em especial, o curso que tiver contemplado nessa nova regra, ele vai ter que mudar. Então, isso vai ter que ser ajustado. É um exemplo aqui. Então, parte da carga horária deve ocorrer presencialmente. Então, estudantes de pedagogia, por exemplo, eles precisam comparecer ao polo algumas vezes por semestre para realizar o quê? Oficinas e avaliações. Aulas ao vivo passam a contar para a frequência. Um exemplo, o professor agenda encontros semanais pelas plataformas Zoom e Teams e o aluno deve participar no horário marcado. Então, um exemplo de uma interação que ela vai passar a acontecer, que até então, quando o curso tinha a carga horária 100% EAD, não era obrigatório, mas agora vai ser. Define requisitos para salas, laboratórios, internet e suporte. Ou seja, o polo deve ter sala de estudos, laboratório de informática e equipe para auxiliar o estudante. O estudante vai chegar no polo, ele tem que ter o cantinho dele, ele precisa ter uma sala, ele precisa ter internet, um computador que funcione, ele consiga logar em sua plataforma. Se ele tiver alguma dúvida, é necessário que tenha uma equipe para dar o suporte necessário, tá? Então isso tem que acontecer. Monitoramento contínuo e visitas em loco.
o MEC agenda a visita ao polo para verificar se há computadores suficientes e se o atendimento realmente funciona. Então, a gente está falando aqui das inspeções que o MEC realiza, em auditorias. Então, ele vai nos polos, vai nas instituições verificar se, de fato, aquilo que consta no projeto pedagógico daquele curso que está sendo ofertado de modo à distância, de fato, existe lá seus laboratórios, existem as equipes que dão suporte ao aluno, os docentes, os tutores, essas pessoas existem. Então vamos marcar uma reunião aqui, eu quero conhecer um pouquinho eles, eu quero ver se eles estão satisfeitos, enfim. Então essas inspeções elas acontecem e a partir do marco, elas vão ser, esse marco regulatório, elas passam a ser ter mais rigor esse monitoramento. Então, a instituição só amplia vagas se tiver bom desempenho regulatório. A instituição, com certeza, né, as instituições, elas têm aqui muito interesse em ampliar o número de vagas, porque vão ter mais clientes. Então, mas para que isso aconteça, ela precisa ter uma boa avaliação nessas inspeções realizadas pelo MEC. Então, uma instituição, uma faculdade com uma nota baixa no ENAD, o ENAD é um indicador de desempenho acadêmico. Ela não pode abrir novos cursos à distância, até melhorar esses indicadores. Então, aqui é um exemplo de como a gente pode evidenciar se a instituição ela está bem, não está, porque assim, esse exame unificado do ensino superior, quem é que realiza ele é o aluno. Então, assim, o aluno fica durante determinado tempo fazendo o curso. Em dado momento, ele vai fazer esse exame, normalmente quando ele está para se formar. E a nota que ele tirar, ele influencia diretamente na qualidade do curso que ele está inscrito daquela instituição. Então, as instituições, cada vez mais, investem em capacitação, em oficinas de formação, em satisfação do aluno, porque em dado momento, ele vai ter o momento de avaliar o seu conhecimento, que ele aprendeu no decorrer da jornada naquele curso, e, é claro, vai falar sobre a instituição, se é uma instituição acolhedora, que tem bons profissionais, que entrega aquilo que se compromete. Então, as instituições, no geral, elas se preocupam muito com esse indicador, o ENAD. E, é claro, se preocupa muito também com as com as inspeções que o MEC realiza. Tá? Mais uma vez falando dos pontos centrais da nova política AD&D e quanto isso é importante, tá, gente? Além desses pontos centrais, nós temos aqui a exigência de transparência nas informações ao estudante. No site do curso em que o estudante está inscrito, a instituição deve indicar claramente a carga horária presencial, a carga síncrona, ou seja, para esse curso que o aluno está inscrito, quanto que ele vai ter de carga síncrona? Pode ser que ele não tenha nenhuma obrigatória, tudo bem, tem que estar lá escrito. Pode ser que ele tenha 10%, ou seja, ela venha acontecer no decorrer do semestre, 1, 2 encontros, isso tem que estar sendo especificado. Essa transparência, as informações têm que estar explicadas para o aluno. Inclusive, horários, se vai ser ao vivo, se não vai ser, e onde vai acontecer, se vai acontecer de modo síncrono ou no polo, qual polo, quem é que vai estar para acolher esse aluno, tá? Então, exige metodologias mais interativas, avaliações consistentes e suporte ao aluno. Um dos pontos centrais é a questão metodológica. E assim, pessoal, o nosso ambiente de avaliação, o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, ele é muito rico em interações. A gente pode elaborar atividades de formas distintas. O céu é o limite, brincadeira, mas tem muita possibilidade, a gente tem como criar diversos tipos de atividades bacanas que vai fazer o aluno ficar cada vez mais interessado em fazer aquele curso. Então, a gente tem que usar essas ferramentas, elas precisam ser agradáveis, interativas e consistentes, é claro. Um exemplo aqui, o curso passa a oferecer tutoria ativa, fóruns moderados,
semanalmente e materiais atualizados. Então, é um dos pontos centrais para essa nova política. E as instituições têm prazos para ajustar as novas regras. Então, cursos iniciados antes do decreto têm até o final de 2025 para incluir momentos presenciais e síncronos obrigatórios. Gente, então eu vou dar um exemplo aqui, uma aplicação prática, falar aqui para essa instituição, Faculdade Horizonte Aberto. Tá? Vamos lá então. A Faculdade Horizonte Aberto. Olha só que nome clichê, ó, Horizonte Aberto. Tradicionalmente, na oferta de cursos totalmente à distância, ela precisou reorganizar toda a sua estrutura após o decreto que a gente estudou ainda há pouco, 12.456 de 2025. Então, ela teve que revisar os seus PCCs, incluir nesses PCCs a possibilidade dos encontros, a obrigação dos encontros presenciais e aulas síncronas. Ela também teve que ampliar a infraestrutura dos polos, uma vez que passou por supervisão do MEC. E nessa supervisão, ela teve limitações temporárias. Olha só que coisa chata. Para abrir novos cursos. Então, a instituição ela deixou, por determinado tempo, ela não pôde abrir novos cursos. E precisou tornar mais transparentes todas as informações ao aluno. Então, com um cronograma de transição, ela adaptou gradualmente sua prática pedagógica para garantir maior qualidade e acompanhamento acadêmico dentro de um novo marco regulatório na EAD. Então, trazendo aqui para vocês um exemplo que daqui para frente vai ser muito comum em diversas instituições que promovem o ensino à distância, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos documentos obrigatórios, tá, pessoal? Todo curso EAD deve estar alinhado a documentos institucionais, ou seja, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. O PDI ele define a missão da instituição, as suas metas e condições para manter os cursos à distância. Esse PDI ele é muito importante. Então, temos também o PPC, que é o Projeto Pedagógico de Curso. O PPC ele detalha a organização de cada curso como matriz curricular, metodologias, avaliações e perfil do aluno. Temos também um regimento acadêmico. O regimento acadêmico é tão importante quanto os anteriores, uma vez que o regimento acadêmico ele reúne regras de funcionamento, direitos e deveres do estudante. Temos também as políticas de avaliação e acessibilidade. As políticas de avaliação e acessibilidade, elas asseguram processos avaliativos claros e materiais acessíveis a todos. Ou seja, para planejar um curso EAD, gente, para planejar um curso EAD significa garantir coerência entre o que está nos documentos e o que é praticado no cotidiano acadêmico. Porque planejamento é igual a coerência documental. Tem que ser coerente esses documentos. A gente está falando de planejamento. Então, se a gente pensa, tem que estar no documento. E se acontece, é que foi documentado. Então, planejamento é igual a coerência documental mais coerência prática. Tá certo? Então, esses documentos, eles são muito importantes. Agora a gente vai falar um pouco da integração entre essas dimensões. A gente falou ainda há pouco da dimensão jurídica, falamos também da financeira, administrativa e começamos com a dimensão pedagógica, o coração do EAD. Então, as dimensões funcionam como peças de quebra-cabeça. O pedagógico dá o sentido, o administrativo organiza, o financeiro sustenta, o jurídico legitima. Olha que legal. E quando elas estão alinhadas, a EAD acontece. A EAD, o ensino à distância, é fluido.
ético, correto, acessível e eficiente. Ele consegue cumprir com o seu propósito, tá? Bom, gente, agora eu vou fazer a rápida síntese do que nós vimos aqui em nossa aula. Então, a EAD é estruturada por 4 dimensões integradas: pedagógica, administrativa, financeira e jurídica. A dimensão pedagógica ela define currículo, perfil do aluno, mediação, materiais, plataforma e avaliação contínua. Ela é bem grande, bem importante, não é à toa que ela é o coração do EAD. Já a dimensão administrativa, ela organiza pessoas, processos, comunicação, atendimento ao estudante. Já a dimensão financeira, ela equilibra custos, investimentos, retorno e sustentabilidade a longo prazo. E, por fim, a dimensão jurídica ela garante conformidade com a lei, diretrizes e bases da nossa educação, decretos, portarias e documentos institucionais, como vimos ainda há pouco, PDI, PPC e regimento. E essas dimensões, elas funcionam como um sistema integrado. Pedagógico dá sentido, administrativo faz acontecer, operacionaliza, o financeiro sustenta e o jurídico legitima. Então, gente, a EAD só alcança a qualidade quando coloca o aluno no centro e quando todas as áreas atuam de forma articulada. Essas dimensões são muito importantes, estarem sempre conversando, sempre interagindo, para que o aluno consiga aprender, consiga fluir o conhecimento que ele aprende ao longo do período ali, frequentando o curso à distância, tá? Essas foram as referências aqui utilizadas. Eu agradeço. Até um próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.